Olá, olá, muito boa noite. Estamos começando aqui mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Aliás, boa noite para os nossos alunos que estão conosco aqui ao vivo, professores também, participando da gravação dessa aula. Um bom dia para você que está acompanhando esta aula agora na estreia no domingo às 8h45 da manhã. E também um olá para você que está vendo um outro dia, um outro horário, qualquer outro momento aí, tendo esse tempo de estudo da palavra. Nós estamos aqui estudando a carta aos Hebreus, né? Estamos na nossa quinta lição. Será um total de 17 lições, estudando todos os 13 capítulos. Então, a gente convida você a estudar conosco, acompanhando aí semanalmente esse estudo dos capítulos que vai por assunto, não vai por ordem numérica, né? Então, nós estamos na lição 5. Hoje a gente vai estudar os capítulos 3 e 4. Então, para você ver que a gente não está seguindo um capítulo por aula, né? Depende do assunto de cada capítulo. Semana passada, nós trabalhamos apenas 3 versículos. Hoje nós trabalharemos um total de 6, de 6 não, perdão, de 2 capítulos, né? Então, estamos aí nessa extensão. Então, não deixe de participar, pega aí sua Bíblia, esteja conosco aí acompanhando. Eu convido você a também colocar os seus comentários, suas dúvidas, eventualmente, se tiver alguma, colocar aqui nos comentários embaixo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal de nossa igreja se você ainda não é inscrito. Quero convidar aqui os nossos alunos a orar conosco. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para darmos início a essa aula. Pai, obrigado por este tempo que nós separamos para estudar a tua palavra. Pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações nesta noite. Pedimos, ó Pai, que também continue trabalhando em tudo que fizermos, em tudo que ouvirmos do Senhor e que possamos praticar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Antes da gente falar sobre o título, eu quero convidar você a ler comigo o texto-chave desta aula. Então, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículos 11 e 12. Vou pedir aí, a mãe Milce, se tiver já com a Bíblia aí aberta, Hebreus, capítulo 4, versículos 11 e 12. Tá bom? Então, aí, leia para nós. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muito bem. Então, você já viu aí, você que está acompanhando agora a transmissão dessa aula, você já viu aqui embaixo o título dela, né? O título de hoje, Nossa Peregrinação, Firmes até o Fim. Então, vamos falar um pouquinho sobre peregrinação, por isso ele começa já no texto-chave dizendo: esforcemo-nos para entrar neste descanso. A palavra peregrinar, né, o ato de peregrinar, normalmente é atribuído a fazer uma jornada a lugares santos, a lugares sagrados ou de certa devoção, e é usado em muitas religiões, né? Então, no cristianismo você tem várias peregrinações em várias regiões aí da Europa, por exemplo, e do Oriente Médio. No islamismo você vai ter a peregrinação até Meca. Você vai ter também algumas no hinduísmo, vai ter algumas outras religiões fazendo o mesmo ato de peregrinação. Então, normalmente é encarado dessa forma, mas peregrinação, ela não é somente isso. Segundo o dicionário, além do ato de uma jornada por lugares sagrados, a gente está falando também de uma jornada longa ou exaustiva, né? Então, aquele que é um peregrino é aquele que está viajando e trata-se de uma viagem cansativa. E
Ele está falando aqui o objetivo de trabalharmos nestes 2 capítulos, parte do capítulo 13 e o capítulo 4, é justamente observar a jornada da nossa vida, a peregrinação da nossa vida e como nessa peregrinação, como nessa jornada a gente se mantém firme até o fim. Ao final dessa aula, você deve nós temos aí como objetivo que você entenda sobre a nossa peregrinação e o que deve ser, no caso, ao lado de Cristo. A nossa jornada deve ser ao lado de Cristo. Devemos estar aí firmes, constantes, até que cheguemos ao perfeito descanso que foi citado no texto que a gente já leu. Então, deixa eu fazer algumas perguntas. Antes disso, deixa eu ajustar minha câmera aqui. Pronto, melhorou. Ah, algumas perguntas para você refletir, para você pensar. Você crê que a palavra de Deus ela é verdadeira e perfeita para todas as épocas, culturas, lugares ou circunstâncias? Essa é uma pergunta muito importante para a gente ter em mente, porque vários e vários momentos é dito: "Não, a Bíblia ela é um livro antiquado, ela não é um livro para hoje, precisa ser tirado algumas coisas, precisa ser acrescentado algumas coisas, precisa ser atualizado", e assim por diante. Então, primeiro pensamento, a primeira pergunta é essa: você crê que a Bíblia ela é verdadeira, ela é perfeita, ela é suficiente para qualquer época, qualquer cultura, qualquer lugar? A segunda pergunta é: você como um cristão no século XXI, você como um cristão de agora, costuma consultar a palavra de Deus, dar ouvido a ela e obedecê-la nos aspectos diários da tua vida? Ou já emendo na terceira pergunta, ou você tem endurecido o coração em alguns aspectos do que Deus diz em algumas áreas da sua vida. Então, por exemplo, a respeito das suas finanças, do seu temperamento, do seu casamento, dos seus relacionamentos. Como que está o exercício verdadeiro, o exercício sincero, direcionado pelo Espírito Santo no uso da palavra de Deus no seu dia a dia? Essas 3 perguntas, elas vão aí nos trazer justamente, uma reflexão para hoje, e são elas que vão, nos fazer lembrar, à medida que a gente vai lendo os textos bíblicos, como é que está a nossa vida diante disso. Pensamento hoje é nós trabalharmos esta jornada de peregrinação, ou melhor, a nossa peregrinação, nos 3 tempos do tempo: presente, passado e futuro. Iniciando pelo passado. A palavra de Deus no passado é um sério aviso. Então leia para mim os textos de Hebreus, capítulo 3, dos versículos de 7 a 11. Hebreus 3, de 7 a 11. Pode ler. Hebreus 3. Isso, do 7 ao 11. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Muito bem. Palavra de Deus, olhando para o passado. Ela é de fato um sério aviso. Você já reparou que os personagens. Vou pedir só os alunos para manterem os microfones fechados, tá, gente? Só para não ficar vazando áudio. Você já reparou que a Bíblia tá cheia de gente errada? Quem não tem um contato constante, diário, comum com a Bíblia, que não faz parte da sua rotina,
pode achar que é um livro de gente perfeita. E fica surpreso quando lê ou quando escuta alguém falando, pensando ali sobre no fala: "Não, mas espera aí, esse povo aqui tá todo errado, olha o que esse cara fez, olha o que essa mulher fez, olha o que esse rei fez, olha o que esse general ou esse profeta, olha o que que eles fizeram, olha o que esse povo fez". De fato, a Bíblia mostra o erro e o pecado de muita gente, mas dentre os seus vários objetivos, um dos objetivos é mostrar os erros do passado, para que a gente possa aprender. E aí, você ser um pouco mais sábio que as gerações anteriores, você não cometer os erros que outros cometeram. Então, por isso que a Bíblia ela vai trazer, para nós uma série de histórias de gente que, de fato, não andou segundo a vontade de Deus, não andou, segundo aquilo que Deus desejava, esperava, do seu povo, né. Então, nós temos aqui uma referência, aqui o autor da carta está citando o Salmo de número 95 e ele vai repetir esse salmo várias vezes ao longo desse capítulo, né. Então, você vai ter aí, por exemplo, eles fazendo uma referência a Números capítulo 14, fala uma, ah, das rebeliões que o povo de Israel teve, ou então também a Deuteronômio capítulo 1 e capítulo 3. Então, se você depois, quiser saber que tipo de rebelião é essa que o autor de Hebreus está se referindo, ou que o Salmo 95 ele está citando especificamente o versículo de 7 a 11, então, o que exatamente é essa rebelião que ele está citando aqui, essa própria fala? Essa rebelião está em Números 14 e Deuteronômio capítulo 1 e capítulo 3, tá? Então são episódios aí, 3 episódios diferentes sobre essa rebelião. E aí ele começa então, o autor da carta aos Hebreus, ele destaca ali pelo menos 3 erros, na jornada do povo de Israel no deserto. Vamos lembrar aqui, pode ser que você não conheça um pouco essa história, mas essa história já foi feita foram feitos muitos filmes, né, então esse filme provavelmente você já deve ter visto, e é sobre a história de Moisés e o povo de Israel. Então o povo de Israel estava há 400 anos no Egito, já estava ali escravizado, e clamava por uma libertação. Deus escolhe Moisés, estou encurtando bastante a história, Deus escolhe Moisés, para justamente liderar a libertação deste povo, liderar a condução deste povo, e quando ele faz esta escolha, ele vai justamente agora caminhar com este povo durante o deserto. Ao chegar na terra prometida, eles ficam com medo, e a maioria, inclusive, começa a se revoltar contra Moisés. Isso faz com que Deus, então, os puna. Eles ficam 40 anos andando no deserto e aquela geração que reclamou, que se rebelou, não entraria, só entrariam os filhos deles. Então esse é o contexto, do que o autor de Hebreus está, descrevendo aqui. Eu já disse a você, no começo da nossa primeira lição, para você entender muito bem a carta aos Hebreus, você deve ler os primeiros 5 livros da Bíblia, porque o autor ele faz citações constantes de todos os 5 primeiros livros da Bíblia, e vai fazer sempre referências ali. Então a gente vai sempre trazendo um panorama, mas se que você quiser um dia fazer um estudo completo, então leia Gênesis, Êxodo, Levíticos, Levítico, Números e Deuteronômio, para você conhecer bem. Nós vamos observar aqui 3 ações que foram condenadas pelo próprio Deus e são destacadas pelo autor da carta aos Hebreus. O primeiro está ali no versículo 3, né, aliás, capítulo no versículo 8, no capítulo 3. Então ele está dizendo ali: "Não endureçam o coração como na rebelião". Então, o primeiro aspecto que ele vai nos dar aqui, o primeiro erro do povo de Israel,
era o endurecimento do coração. Isso, se você estiver aí fazendo a leitura do capítulo 3, do capítulo 4, você vai ver isso reaparecendo no versículo 15 e depois no capítulo 4, no versículo 7. Ele vai citar esse texto de Salmos pelo menos 3 vezes ao longo desses 2 capítulos, e especificamente sobre essa situação do endurecer o coração. Quero trazer aí os alunos para participar. O que seria o endurecer o coração? Abra teu microfone e participa aí comigo. Quando nós olhamos para a situação que vivemos nos dias de hoje, o endurecimento do coração vem muito pela indiferença da nossa maneira de viver. Esta indiferença começa a gerar um esfriamento dos princípios norteados por Deus na nossa vida. E então nós começamos a trazer para a nossa vida padrões que não são de Deus, mas padrões que são do mundo. Uma coisa simples que a gente olha, como que você se veste? Você se veste para agradar a Deus ou você se veste porque a pessoa tal que você admira vestiu essa roupa por uma influência? Está errado fazer isto? Enquanto nós estamos falando de roupa, pode estar errado em algum tipo de escolha que você fizer. Mas quando nós começamos a tratar de seguir outras pessoas, então aí a gente vai começar a seguir essa situação e vai ficar complicado. Por exemplo, você começa a seguir esses influenciadores. E muitas vezes esses influenciadores começam a dar ah, nortes para a sua vida, e esses nortes vão, sem dúvida, desviar o seu coração daquilo que Deus está te propondo. Então, quem você realmente coloca como principal guia da sua vida? E se a gente não coloca isto, com certeza a gente vai começar a endurecer os nossos corações. Muito bem, muito bem. Alguém mais? Endurecer o coração. O que para você é endurecer o coração? Mais alguém? Não? Bom, quando você conhece, por exemplo, a história do êxodo, né, da saída, várias vezes você vai ouvir a palavra a expressão de que o faraó endureceu o coração, ou Deus endureceu o coração do faraó, ou ainda o faraó teve seu coração endurecido. Mas, resumidamente, a gente pode colocar ali sobre o não escutar. Eu simplesmente não quero dar ouvidos à palavra de Deus ou à vontade de Deus. Quando eu não dou ouvidos, entra a indiferença. Jesus vai trazer ali o que o pastor Salovi citou, né? Ele vai dizer que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará, ou seja, é um resultado deste endurecimento. Porque, olha, vou te dizer, se você acha que a Bíblia é um livro dos nãos, não faça, não faça, não isso, não aquilo, você não conhece muito da Bíblia, não. A Bíblia é muito do faça, a Bíblia é muito do ame, a Bíblia é muito do haja. E quando você, de fato, não coloca esses pontos em obediência, possivelmente pode ser também ou porque você desconhece ou porque você está com o coração endurecido. A segunda palavra aqui, a gente viu primeiro essa expressão, a segunda é uma palavra que está agora no versículo que a gente não leu, mas a gente está falando de passado, então eu vou citar todos os pontos do passado. A segunda palavra é a incredulidade, que está ali no versículo 12, tá? Então, os erros que são condenados, erros do passado, primeiro, endureceram o coração, segundo, a incredulidade.
E aqui você percebe agora que é um resultado do endurecimento. A incredulidade é simplesmente o ato de não acreditar. Então, o faraó ali foi um que não acreditou. Moisés estava dizendo: olha, deixa o meu povo ir. Se você não deixar o meu povo ir, isso vai acontecer. E o faraó, 10 vezes não acreditou, e aí vieram as 10 pragas do Egito, né? Mas não foi só o faraó, porque você pode pensar, isso aí realmente, isso aí é para quem não crê em Deus, isso é para quem não pertence a Deus. Não, quando você tem o povo de Israel que já havia recebido a promessa da terra prometida, e olha, não foi no tempo de Moisés, foi no patriarca, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, então eles já conheciam essa promessa há mais de 400 anos. E eles, então, quando chegaram diante da terra, não creram que Deus daria a terra como herança. Essa foi a incredulidade deles. Eles, em vários momentos também, na peregrinação do deserto, na jornada do deserto, eles não creram que Deus era capaz de alimentá-los. E aí você tem o episódio do maná caindo do céu, né? Aquele orvalho que se tornava como semente de coentro. Aí eles podiam fazer bolos, e o bolo, parece que, se eu não me engano, tinha gosto de bolo de azeite, era algo assim. Não tenho certeza do sabor agora. Ah, e você vai ter ali também, agora a gente quer carne. Você vai ter o episódio das codornizes, né? Aquelas aves que eram mandadas para que eles pudessem comer carne. A gente está com sede, Deus faz brotar água da pedra, literalmente tirar água da pedra, né? Então você vai ter vários episódios de incredulidade. Agora, a incredulidade, ela se dá através da desobediência, porque você pode pensar, a incredulidade é aquele que não acredita, não é verdade? Sim, esse é o conceito comum. Mas se você não obedece, ou seja, se Deus está dizendo para você fazer algo e você não faz porque não crê. Você não crê que a vontade de Deus seja a certa, seja a melhor, seja a correta. Em alguma situação você pensou, não, mas se eu fizer do meu jeito, vai ser melhor. Se eu agir assim na minha família, vai ser melhor. Se eu agir assim no meu trabalho, vai ser melhor. Se eu disser isso, vai ser melhor. Porque você não crê que Deus, de fato, está conduzindo da melhor forma. Então, a incredulidade, ela se manifesta na desobediência. E desobediência é a terceira palavra que vai aparecer lá no capítulo 4, no versículo 11. Então, a gente está olhando para o passado, a palavra de Deus no passado. E a gente vai ver ali este aviso sério. Tome cuidado com o endurecimento do coração, tome cuidado com a incredulidade, tome cuidado com a desobediência. Na sua peregrinação, sempre olhe para o passado, não para ficar preso lá, nem na nostalgia, né, nem pensando naquilo que de bom que você fez, ou até mesmo de ruim. Por isso Jesus vai dizer: aquele que pega no arado e olha para trás não está apto para o serviço. O que que era o arado naquela época, né? A gente precisa contextualizar. Era uma grande foice dupla junta, assim, né, vamos dizer assim. Não sei se eu consigo descrever de uma forma melhor, mas ela fazia esse desenho, assim, de um triângulo na frente, em que era puxado por bois. Então ia um boi de um lado, um boi de outro, ia puxando um grande arado, e você tinha um cara que ficava segurando, guiando esse arado. Ele ficava ali conduzindo para que fizesse uma vala no meio da terra, né, um sulco na terra, para que ele pudesse plantar as sementes, ou pudesse até fazer uma irrigação também. Se o cara olha para trás, é igualzinho um carro. Você que dirige, está dirigindo numa estrada em alta velocidade, quando você olha para o lado, automaticamente você faz assim com as mãos. E o carro vira.
O arado fazia isso. Só que qual era o problema? Você estava fazendo ali valas retas. Se você olhasse para o lado, olhasse para trás, você desviaria e ele começaria a, a fazer uma curva ali. Ah, o pastor Salvi pesquisou ali, não é bolo de azeite não, tinha gosto de bolo de mel. O maná fazia ali o gosto de bolo de mel. Obrigado, pastor. Bem, então, nós temos a palavra de Deus para olharmos para o passado, olharmos o erro do outro e não repetirmos o erro, não cometermos o mesmo equívoco. Então, na sua jornada, na peregrinação da nossa vida, para a gente se manter firme, a gente tem que estar atento à Bíblia nos exemplos do passado, nos afastarmos deste coração endurecido, sempre estarmos aqui atentos, ouvindo a voz de Deus, também a nós vivemos em fidelidade, em fé, através da obediência. Vamos aqui então ao presente. Vamos pensar aqui na palavra de Deus no presente e ela é um apelo insistente. Leia para mim Hebreus capítulo 12, capítulo 3, perdão. Hebreus capítulo 3, dos versículos 12 a 19. Hebreus 3, do 12 ao 19. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Você tem agora no presente, a Bíblia chama a sua atenção para olhar para o presente. Por isso que no versículo 13, ele vai dizer, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. A Bíblia, ela é prática para todas as épocas da vida. Ela foi no passado e ela é para o presente. Então, neste momento, no seu hoje, no seu agora, nesse instante, a Bíblia ela está nos confrontando e ela vai fazendo um apelo insistente. O autor da carta aos Hebreus, ele faz o seguinte apelo aos leitores: olha, considere a história, considere o passado na palavra de Deus, considere a sua história também, mas a fim de que o seu presente seja vivido de maneira que agrade a Deus. Então, quer ver? Um outro autor, um outro escritor da Bíblia, o apóstolo Paulo, faz a mesma reflexão, inclusive na mesma temática. Veja 1 Coríntios capítulo 10, por exemplo. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, vou até o 7. Veja isso aqui. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob nuvem e todos passaram pelo mar, estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos
todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplos, presta atenção a partir dessa parte, como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. E até o 8 aqui, em 1 Coríntios 10, do 1 ao 8. O padrão do cristão tem, na vida presente, tem que ser a obediência a Deus. Então, um dos aspectos que a Bíblia vai nos alertar, vai nos fazer observar é: não olhe só para o passado, preste atenção no seu hoje. Primeiro, ande com os seus irmãos, ande com a tua igreja. Perceba o que ele diz no versículo 13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Então, percebe, ele está falando no plural, essa não é uma carta para uma pessoa, essa carta é para uma igreja ou para várias igrejas que assim a leram. E ele está dizendo, não ande só, na tua vida, no teu presente, no teu momento agora, jamais ande só. Andar só é voltar a coração endurecido, incredulidade e desobediência. É voltar aos erros do passado, ou seus ou de pessoas que vieram antes de você. Então, não ande só. A gente vai ver isso mais à frente em Hebreus capítulo 10. Depois você pode ler lá, versículo 24 e 25, né? 25 ele diz para você não deixar de se reunir como igreja, como é costume de alguns, né? Mas a gente vai deixar esse estudo lá para frente. Então, no tempo de hoje, ande com os seus irmãos em Cristo e esteja atento ao hoje da seguinte forma: tenha a própria palavra como padrão de obediência. A gente viu aqui, ó, li para você 1 Coríntios capítulo 10. O versículo 6, ele vai dizer, olha, você não deve fazer a mesma coisa. Essas coisas ocorreram como exemplo para que nós não cobicemos coisas más. Aí ele destaca dois pecados aqui que eles cometeram de maneira resumida. Idolatria, no versículo 7, 1 Coríntios 10, 7, e no versículo 8, imoralidade. É muito interessante, inclusive, o destaque da idolatria que ele dá, porque o texto que ele cita, esse texto que ele está citando é Êxodo capítulo 12, versículo 6, ou 12 não, 32, é que a minha Bíblia hoje eu estou com uma direita pequenininha, olha aqui. Aí essa daqui, ela me atrapalha um pouquinho. Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 7, ele está citando ali Êxodo capítulo 32, versículo 6. Ele não está citando o momento da adoração ao bezerro de ouro, por exemplo. Mas ele cita uma postura. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entregar-se à farra. E é muito providencial que ele faça assim, é muito bom que ele tenha feito isso, esse tipo de destaque, porque quando se fala sobre idolatria, muitos cristãos vão pensar, opa, estou garantido, não sou idólatra, não estou cometendo esse erro. Eu não adoro ídolos, eu não adoro imagens, não faço nada disso. Mas a idolatria ela é um pecado muito mais sutil do que você imagina. Idolatrar, ou seja, ter outro Deus que não o Senhor, está ali ao primeiro mandamento dos 10 mandamentos, não terá outros deuses diante de mim, além de mim. Não é necessariamente ter uma imagem, não é ter um ídolo, não é ter algo que você adore. É simplesmente você colocar alguém no lugar de Deus.
Então, se você ama mais a qualquer pessoa, a qualquer coisa do que a Deus, você está idolatrando. Se os seus filhos são a coisa mais importante da sua vida, aí quando eu digo da sua vida é de tudo, né? Ou seja, mais importante do que Deus, você está idolatrando seus filhos. Se o seu marido, sua esposa, seus pais, seu trabalho, seus sonhos, seus projetos, seu lazer, seu prazer, qualquer coisa que for mais importante, qualquer coisa que você amar mais do que a Deus, isso é o seu ídolo. Então, tá vendo como é importante a gente observar aqui os erros do passado, trazer para o presente? E olhando para o presente, um aspecto que a Bíblia nos falou, a gente falou, viu isso lá no comecinho da aula. A Bíblia, ela tem que ser a nossa régua, tem que ser o nosso critério, o nosso padrão. Observe a palavra de Deus. Veja que o texto áureo que a gente leu, irmã Emilson, lê de novo para mim o versículo 12, Hebreus 4:12. Presta muita atenção sobre a eficácia da palavra de Deus. Por que que ela é viva e por que que ela é eficaz? Pode ler, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O que constantemente você deve submeter à sua vida é sobre a tua vida sendo avaliada pela palavra de Deus. Por que que a Bíblia ela é viva e eficaz? Ele começa a usar uma linguagem figurada que é uma espada de duas lâminas. Deixa eu ver, dá para ver aqui na parede. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Isso é uma espada de duas lâminas. A minha não é afiada, é só de exibição. Então ela tem o corte aqui e o corte aqui. Então, uma lâmina aqui, uma lâmina aqui. Né? Aí, ela é bem compridinha, bem pesadinha. Essa espada de duas lâminas, ela corta de maneira, quando ela é afiada, ela corta, mas ela não corta de maneira tão profunda. Então ele pega e fala, olha, pense na melhor espada, pense naquilo que corta da melhor forma possível. A Bíblia é mais do que isso. A Bíblia, ela penetra muito mais do que só o corte. Ele diz aí, ó, nas juntas e nas medulas, né? Uma espada pode cortar, uma espada muito bem afiada, com a força correta, pode cortar uma pessoa ao meio. Ele está dizendo, a palavra de Deus vai mais fundo. Vai onde qualquer objeto físico cortante não pode chegar. Penetra na alma, ele vai dizer aqui, olha, divide os pensamentos, divide o espírito. Ou seja, ele está dizendo, ela julga as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso critério de julgamento para nossa vida. Então, no tempo de hoje, na tua jornada, faça primeiro uma autoanálise. Então, isso você vê lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ceia. E no versículo 27, depois dele dar toda a instrução da ceia, de como ela deve ser feita, no versículo 27 e 28, ele vai dizer, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come do pão e bebe do cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então ele vai conduzir você a faça uma autoanálise através da palavra. Agora, faça uma autoanálise, mas também tem uma análise do alto. E aí agora esse alto é com L, não é com U. Ou seja, é o versículo 13. Irmão Nilson, lê para mim. Hebreus 4:13. Presta atenção
Ele falou no 12 sobre a palavra de Deus, olha o que ele diz agora no próprio versículo 13. Hebreus capítulo 4, verso 13. Esse aí não está no esboço. Você viu que durante a aula ganha até um chazinho, ela tem folhinha de hortelã. Um chazinho, chá gelado. Pode ler, meu amigo. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e parentes e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Perceba agora o que o texto está nos dizendo. Olha, faça uma autoanálise, mas você sabe que o seu coração pode te enganar. Pode ser que você seja ou criterioso demais, ou misericordioso demais, ou atenue seus pecados, ou agrave demais os seus erros. Então, tem uma análise do alto, e aí ele está descrevendo sobre como Deus tem esta capacidade de dizer, olha, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada escapa aos olhos de Deus. Ele diz, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele de quem havemos prestar contas. O texto, inclusive, já lembra. Fala, olha, por que você tem que buscar a análise do Senhor, a avaliação do Senhor? Porque é a Ele que você vai dar satisfação. É a Ele que você vai prestar contas. Então, a palavra de Deus, ela, no presente, é um apelo insistente para que constantemente você tenha ela como juiz da tua vida e tenha ela como o direcionamento, o guia. Foi o que o pastor Salavi falou para a gente logo no começo da aula. Terceiro e último aspecto, caminhando para o fim da nossa aula. A palavra de Deus no futuro, ela é uma promessa fiel. Antes da gente avançar, pastor, pode falar. Uma coisa importante para reforçar nesta situação que você está trabalhando conosco na lição é a gente ponderar esta ação. Você disse, busque o critério de Deus para analisar a sua vida. É interessante que as pessoas se esquecem de uma ferramenta fenomenal que Deus colocou à nossa disposição. A palavra de Deus declara que o Espírito nos guiará a toda a verdade. Quando nós paramos para pensar nesta expressão, nos guiará a toda a verdade, nós temos que parar e pensar o seguinte: por que que antes de tomar decisões, eu não consulto o Espírito? Eu não leio a palavra de Deus. Ah, a palavra de Deus vai ser um horóscopo para a minha vida? Não, longe disto. A palavra de Deus será o norte da sua decisão. E você vai ver que até mesmo nas suas leituras do cotidiano, do seu dia a dia, vai saltar aquele texto e você vai chegar e vai dizer: puxa, eu li isso daí ontem e hoje eu estou diante dessa nova situação. Então, o que o pastor está trabalhando conosco é que deixar Deus estar norteando o seu caminhar, norteando o seu pensamento, é deixar Deus revelar-se através da sua palavra que ele já deixou para nós. E quando nós permitimos que isso aconteça, sem dúvida, estaremos sempre trilhando no caminho certo. E trilhar no caminho certo, preste atenção, é viver debaixo da graça de Deus e viver uma vida abundante. Então, preste muita atenção sobre isso. Ao invés de você procurar análises que são tendenciosas, vá para o certo, que é a palavra de Deus. Muito bom, muito bom. E caminhando então para o nosso último tempo, falamos do passado
Falamos do presente, agora vamos ao futuro. A palavra de Deus no futuro é uma promessa fiel. Leia para mim Hebreus capítulo 4, dos versículos de 1 a 11. Pode ler. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Muito obrigado. É interessante que você vai estar vendo aí nesses 11 versículos o quantas vezes ele falou sobre descanso. Aí estamos aí os alunos, agora são 21 horas e 2 minutos, né? Então os nossos alunos estão querendo entrar num descanso, mas não exatamente esse que está citado na Bíblia aqui. Ah, nós estamos observando aqui uma série de jogos de palavras de várias referências e textos diferentes. Então vamos entender que cada ponto de descanso é esse que eles estão falando aqui. Bom, o primeiro momento que ele vai citar aqui esse descanso é no versículo de número 3, pois nós, os que cremos, entraremos naquele descanso, certo? Então, qual é o primeiro descanso que é citado aqui? Esse primeiro descanso também é citado aqui no versículo 1, tá? Ele vai ter a mesma citação. Ele está falando do céu. É literalmente isso. É esse descanso, é o descanso eterno, tá? Então, é sobre esse descanso. Olha, nós, primeiro, ele vai dizer, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, então, ele está falando aqui sobre o céu, sobre a salvação, descanso eterno. Depois, ele vai falar no versículo 4, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Isso é Gênesis 2:2. Aqui é o descanso de Deus em relação à sua criação, em relação à sua obra. Toda a obra de Deus já está completa. Ué, mas mas Jesus ainda não voltou, eu ainda não fui para o céu, o fim dos tempos ainda não chegou. Sim, no tempo cronológico, no seu tempo,
essas coisas no meu tempo, no seu, né, como se comigo não tivesse, né, no nosso tempo, essas coisas ainda não aconteceram, mas no tempo de Deus tudo já está completo, tudo já está consumado. Inclusive, Jesus dá o grito de está consumado ali na cruz, então tudo já está pronto. Deus descansou de toda a sua obra. E aí ele vai citar um terceiro descanso. Esse terceiro descanso, que é falado ali com Josué, né, no versículo 8, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então, o que, que ele está citando agora neste momento? A terra prometida, Canaã, a terra de Israel, era, era tida como o descanso de Israel. Mas ele não é um descanso definitivo, porque em Israel eles continuaram tendo que trabalhar, tendo que realizar a sua obra, tendo que e obra que eu estou dizendo é o trabalho do dia a dia, as ações do dia a dia. Tiveram que defender a terra, tiveram batalhas, ou seja, não é um descanso, né? Você, por exemplo, quando sai de férias, geralmente o desejo é ter um descanso. Você vai para viajar para não fazer mais nada. Você ou então se isola dentro de casa ali para que não tenha que fazer mais nada, para que enfim você possa descansar. E o que que a Bíblia está dizendo aqui? Nada do que você promove nesta vida traz real descanso. É isso que ele está mostrando. Por mais que a terra fosse a terra prometida, não era o descanso eterno, não era o descanso pleno, não era o descanso total, completo. O descanso que constantemente é falado no versículo 1, é falado no versículo 3, é falado no versículo 11. Esse descanso é a salvação que há em Cristo Jesus, esse descanso é a vida eterna, é o céu. Então, quando nós olhamos para a Bíblia no futuro, nós olhamos para a jornada, na nossa jornada, que olha para o futuro, a gente vê uma promessa fiel, que é esse descanso eterno no reino dos céus, no reino de Deus. E esse descanso, ele está dizendo uma coisa muito interessante no versículo 11: esforcemos para entrar nesse descanso. Ué, mas para eu entrar no céu, eu tenho que morrer. Então o autor está dizendo que é para eu me esforçar para eu morrer? Não. O descanso você já desfruta agora. É viver no presente a esperança futura. E quando você vive no presente a esperança futura, você já está em descanso. Então, o que, que o autor está dizendo agora no capítulo 4 da carta aos Hebreus? Ele está dizendo o seguinte: se esforce para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Entregou sua vida a Cristo, você é salvo. Você já pertence a Cristo, você já está nesse descanso eterno. Uma vez que você agora já entrou nesse descanso, se esforce para viver nele. Ou seja, não viva a vida com o peso deste mundo. Teu objetivo maior de vida não pode ser ter o melhor descanso nessa vida. Teu foco maior de vida não pode ser a sua aposentadoria, não pode ser uma casa na praia, não pode ser conquistar todos os aspectos da tua carreira e assim você vai se sentir descansado, satisfeito. Não pode ser ter a família linda de comercial de margarina, ter uma mesa cheia de filhos e netos. Teu objetivo maior de vida não pode ser esse, porque nenhum desses objetivos trará a você pleno descanso. Aposentadoria, uma conta bem gorda, cheia do dinheiro, uma casa linda ali nos mares, no Caribe, né? Pastor Salovir, irmã Emil se banharam nos mares do Caribe ali, vieram aí de Cancún, no México, né? Então, aquela região
maravilhoso, lindo, água gostosa, tudo, mas aquele não é o descanso completo. Então, quando ele está falando sobre a palavra de Deus em relação ao futuro da nossa jornada, da nossa peregrinação, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer: viva como um forasteiro, como um estrangeiro, alguém que entende que a sua pátria não é aqui, que você não chegou. Eu lembro de uma vez, de um casal de missionários que dedicou anos da sua vida ao campo missionário, anos, cerca de 40 anos. E eles, é uma história mais antiga, e eles chegaram ali na sua terra, chegaram ali no seu país, chegaram de navio. E eles, ao descerem deste navio, eles ali viram uma gente lá, a galera agitando ali as bandeirinhas, trazendo, dando boas-vindas e tudo mais. Eles ficaram felizes, surpresos, ah, falando: nossa, olha quanta gente veio nos receber, que coisa maravilhosa. Era um casal de idosos. E este casal, eles desceram do navio e eles perceberam que a festa não era para eles. Era uma outra pessoa que havia chegado, essa pessoa desceu, todos recepcionaram essa pessoa e foi embora. Não sobrou ninguém para recepcionar o casal. E eles chegaram em casa. E aí o marido, decepcionado com toda aquela situação, diz à sua esposa: perceba a tristeza que gerou até uma crise de fé nesse homem. Virou para sua esposa e disse: pergunta para o teu Deus, o Deus a quem ele serviu a vida toda. Pergunta para o teu Deus o porquê de tudo isso. Porque depois de tantos anos servindo, nós não recebemos nenhuma faixa de boas-vindas, ninguém veio nos ver, ninguém veio nos buscar. A esposa, em silêncio, passou um curto tempo, depois ela veio onde estava o seu marido, no cômodo da casa, e disse: Deus respondeu, nós ainda não chegamos em casa. E, de fato, essa é a nossa peregrinação, nós somos peregrinos, a vida é uma grande jornada. Nós não chegamos em casa. Então, paremos de viver como se nós estivéssemos em casa. Paremos de viver como se o objetivo final da nossa vida fosse ter uma parede decorada, como se fosse ter uma deliciosa casa de campo. E olha, isso é uma coisa que eu quero. Mas esse não pode ser o meu objetivo final de vida, porque essa casa literalmente vai ficar e eu vou. E glória a Deus porque eu vou. Então, queridos, se algo nós devemos entender desta lição como a nossa peregrinação, para nós nos mantermos firmes até o fim, a gente tem que ter a palavra de Deus no passado, ou seja, entender os sérios avisos que ela nos dá. Ter a palavra de Deus no presente, entender o seu apelo insistente à condução da nossa vida, seja por avaliações, seja por direções, e ter a palavra de Deus no futuro, a promessa fiel do Senhor, que nos concederá descanso eterno. Amém? Deus abençoe sua vida, foi muito bom ter você conosco nessa aula. Daqui a pouquinho está começando a nossa celebração da manhã, e nós teremos aí nosso culto de Natal pela manhã e à noite. Não deixe de estar conosco, vai ser uma bênção ter você à noite também, ali participando da nossa cantada de Natal. Grande abraço, que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Cristiano. Que nós estejamos nos lembrando sempre de não ficar esperando recompensas ou reconhecimentos, porque isso só no descanso do Senhor.
Amém, amém. Deus abençoe sua semana, meus queridos. Um grande abraço.